Deus, amém, irmãos? Poder sentar. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no texto de Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, eu quero ali ler o texto principal. No domingo à noite nós tivemos maravilhosas atividades aqui, muita coisa no culto, né? E eu não pude concluir, eu só finalizei ali à noite como foi possível. Eu quero convidar você então a ler comigo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém, irmãos? Todos estão comigo? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos diante do texto que nos convoca a prestar verdadeiro culto a Deus. Nós intitulamos essas mensagens, hoje a terceira parte, como uma orientação para que possamos acertar no culto ao Senhor. O culto a Deus, ele compreende 24 horas de nossa vida. Deus está contemplando as nossas vidas 24 horas. Nós não devemos ver de outra forma. Deus é onipresente, onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele contempla o coração de cada um. E nessa intenção, você deve compreender que Deus faz parte do seu dia a dia, acompanhando você. E para aqueles que cometem todo tipo de pecado, da mesma forma, Deus acompanha cada coisa que fazem. Inclusive, no dia do juízo, você vai ler no texto de Apocalipse que no dia do juízo serão abertos os livros. É primeiro falado do livro da vida, que contém o nome daqueles que serão salvos, mas também é falado sobre os livros. E o entendimento do texto de Apocalipse, quando fala sobre isso, é como que um diário que contém todos os pecados, todas as coisas que a pessoa cometeu de pecado, e, é claro, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Cristo Jesus convida o homem a abandonar o pecado e então viver uma nova vida conforme ele demonstrou. Essa vida foi a nova vida diante dos homens. Ninguém tinha visto jamais, pois ele era o unigênito do Pai. E nessa intenção é que você deve seguir buscando a sua transformação. E aí nós temos o primeiro chamado, que é apresentar a própria vida como culto santo e agradável a Deus. E o segundo chamado que Paulo faz é não se amoldar ao mundo, não se conformar com o mundo. Eu não vou me adequar ao que o mundo pensa, fala e faz. Mas eu vou sim seguir buscando a transformação da minha vida. O texto diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí eu quero retomar com você o entendimento da renovação do que você entende, é o que Paulo está dizendo. Como que você vê a sua própria vida? Como você vê os seus pecados, se você ainda os comete? Como você vê a sua vida agora na caminhada cristã? Como você vê os desafios que Cristo fez a você? Qual o entendimento que você tem sobre a pessoa de Jesus? Ele era um profeta, ele era e é Deus, ele é o Senhor que criou todas as coisas junto com o Pai. Qual o entendimento que você tem? Então, Paulo convoca esses irmãos de Roma a buscarem a transformação, e ele usa o termo, no português, né? Transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Naturalmente, fica compreendido aqui que essa renovação do entendimento é por meio do entendimento da palavra de Deus. Não é baseado no que o pastor está dizendo, mas é baseado no que o pastor está pregando da palavra de Deus. Eu não tenho poder de transformar ninguém com o que eu falo ou penso, mas sim o que eu estou proferindo é poder de Deus para a transformação de cada um, que é a palavra de Deus, conforme acabamos de ler o texto da palavra. Por isso, irmãos, a nossa ênfase numa igreja batista não é quem está pregando, mas é se está pregando a Escritura Sagrada. Nós entendemos que cada um de nós precisa compreender a Escritura, porque isso vai renovar o nosso entendimento, e renovando eu vou agora agir conforme essa renovação. E nós falamos sobre o metamorfo, que é o texto aí no grego, transformai-vos. O termo é metamorfo, mudar de forma, transformar, transfigurar. O entendimento é de que a ação de Deus fará com que essa mudança aconteça. À medida que eu me exponho à Escritura, conforme encerrei a mensagem domingo à noite, à medida que eu me exponho à Escritura, eu vou sendo transformado. Agora eu gostaria de reler com os irmãos, a partir do texto de 1 Pedro, por gentileza. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro. 1 Pedro, já no final dos livros, antes de 1 e 2 João, depois de Tiago. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Diz assim a palavra: portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências. O que significa concupiscência? Desejo. Não vos conformeis com os desejos que antes tinhais na vossa ignorância. O que significa ignorância, irmãos? O não conhecer. Antes, quando você não conhecia Deus. Verso 15, com a sua voz, vamos lá? Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. A linguagem, eu acho que é a linguagem de hoje, né? É isso? Não, é revista e corrigida, está pequenininho ali embaixo. Almeida, revista e corrigida, né? ARC. Consegui ler, né, irmãos? Aqui na tela fica bem menor. Mas está escrito como? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, meus irmãos, baseado nesse texto, o crente pode andar de qualquer jeito? Não, eu percebo, pastor, eu tenho uma forma diferente de viver o cristianismo. Eu entendo que nesse tempo nós temos que ser inovadores. Não, meu irmão, você tem que olhar para Cristo e aprenda com Cristo. Leia a Escritura. Olhar para Cristo não é a imagem, né, que alguns estabeleceram que é Jesus Cristo, não. É olhar para a imagem que está manifesto nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Depois, logo em seguida, no verso 16, é o verso 16, logo em seguida? É isso mesmo. Diz assim: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por que aqui é chamado durante o tempo da vossa peregrinação? Porque esse lugar não é a nossa casa. Nós vamos habitar com Deus para sempre um dia. E
é chamado aqui de peregrinação. Peregrinação. E o texto então segue, continuando, verso 18, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, o Cristo que foi manifesto é sobre ele que você vai pôr os seus olhos. Então, meus irmãos, esse texto, ele traz o fundamento de que você aceitou Jesus, meu querido, você agora deve caminhar buscando a Deus pela sua transformação. E essa transformação vem pela renovação do seu entendimento. Depois eu quero ler com você Efésios capítulo 4. Volte aí um pouco mesmo. Efésios capítulo 4. Logo aí a partir do verso 17. Quem encontrou, diga amém. Efésios 4, 17. Portanto, amém, queridos? Vamos lá? Vamos lá? Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Observe aí, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. O que mais? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, veja bem, Paulo está falando dos que pecam, e agora ele diz, vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. O que Paulo está dizendo? Aqueles que não conhecem, esses estão prosseguindo nas suas paixões. O termo paixão aqui, irmãos, hoje, se você vai estudar sobre paixão, paixão é um sentimento forte que pode, numa determinada idade, ser muito forte e latente, mas que, em média, vai durar cerca de 60 a 90 dias. Por isso que há uma fase da idade de uma pessoa que ela se apaixona fácil. E esse é chamado paixão, porque, na verdade, não tem nada a ver com casamento, mas sim com a identificação do sexo oposto. É quando o rapaz percebe que existe alguém diferente dele, e é claro, uma moça. E é quando a moça percebe que há alguém diferente dela, e então é um rapaz. Dado ao mundo como está hoje, eu tenho que explicar essas coisas óbvias, né? Antes do passado, eu me lembro quando me converti, falava-se só, se compreendia que era a época do relacionamento a dois, né? O tempo mudou e que Deus tenha misericórdia. Está se cumprindo conforme Cristo anunciou. E não digo para nos conformarmos, mas para compreendermos que o tempo está chegando. Então, esse período, que não é uma paixão para o casamento, mas uma passagem da vida de uma criança para a entrada na puberdade, e que deve ser tomado absoluto cuidado. Veja bem, eu vou repetir. Se você for estudar isso na psicologia, você vai descobrir que uma paixão, ela existe na sua força de 60 a 90 dias. 60 a 90 dias, e depois ela some. Ela some. Portanto, você pode perceber
que quando Paulo usa, e aí usando os termos no português, ele usa o termo paixão, é uma forma de explicar, é um desejo muito forte de fazer algo que não se deve fazer. Assim como um adolescente está com um desejo muito forte de fazer algo que não se deve fazer porque não é a hora, né? Assim Paulo também evidencia como isso acontecia com os gentios, com quem não conhecia Deus. Versículo 20. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Veja que Paulo está dizendo como dessa forma, ó, vocês não aprenderam assim. A mente de vocês foi renovada. A mente de vocês foi renovada conforme Cristo Jesus. Em outras palavras, vocês não estão entregues às paixões, ao desejo desenfreado. Vocês estão controlados no domínio próprio, na fé, na santidade, no entendimento do agradar a Deus, conforme Cristo Jesus assim realizou. O texto no verso 21 segue, acompanhe. Se é que ouvistes, que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme a verdade em Jesus. Notaram aí, irmãos? Ó, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme a verdade em Jesus. Veja, o verso 21 evidencia mais uma vez, o fato é que eu tenho que ser transformado, e essa transformação vem pela renovação do entendimento. Versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vamos repetir, ouvindo a própria voz aí, irmãos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Notaram aqui? Veja bem, o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2 especificamente, ele não proferiu uma só vez, ele falou isso para os irmãos de Éfeso também. Falou isso para os irmãos do texto que nós lemos, né, aliás, Pedro, né, quando lemos o texto de Pedro, Pedro também compreendia dessa forma. Eu ia falar Gálatas, né, que nós começamos a ler a carta de Paulo aos irmãos de Gálatas, que eu li propositalmente para hoje à noite, para aquilo que vamos ministrar, estamos ministrando. Muito bem, depois o texto segue, versículo 24, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja que esse homem criado em verdadeira justiça e santidade, o texto dá a entender como isso sendo um homem que vai ser revelado, algo que vai acontecer. Entenda aí, meu irmão, quando você aceita Jesus, é o início da caminhada. Não pense que você agora já está pronto. Você agora tem que renovar o seu entendimento. Para aqueles que são novos na fé, quantos textos você está lendo todos os dias? Quantos capítulos da Bíblia você está lendo? Só para os irmãos terem uma ideia, quando você lê Gênesis, por exemplo, você vai entender, o objetivo do texto de Gênesis é trazer o entendimento da origem de Israel. Muita gente acha que é para falar da origem do pecado, mas é para falar da origem de Israel. Israel é um povo que Deus idealizou quando chamou Abrão, e depois Abraão, veio Isaque, veio Jacó. Jacó teve 12 filhos e gerou uma nação que é propriedade do Senhor. Qual o objetivo disso? Deus queria mostrar às outras nações que Ele deseja se relacionar com os homens. E Ele tem nessa nação o nome de uma pessoa, Israel. Todas as vezes que alguém diz, quem é você? Eu sou israelita. E alguém fica sabendo que Israel significa o nome de uma pessoa, ele é remetido a ir conhecer a história de um homem que se relacionou com Deus, que entrou em aliança com Deus, e Deus fez com que essa família chamada Israel, seus filhos,
perdurasse por gerações e até hoje. Meus amados, muito forte o texto. A Bíblia está dizendo que nós temos que buscar transformação. Existe um novo homem segundo Deus. Pastor, eu pensava que agora que eu me converti é para me buscar coisas materiais que Deus vai me dar, um emprego, dinheiro e tal, uma casa, um carro, né? Eu posso até dizer uma bicicleta, porque tem bicicleta mais cara do que carro, né, irmãos? Rapaz, eu fiquei impressionado outro dia, um dia desses, uma pessoa me mostrando uma bicicleta, e a pessoa dizendo que aquela bicicleta, quanto é que ela valia, né? Então, hoje em dia, as coisas estão bem diferentes, mas eu quero dar ênfase aí, que Deus não veio nos dar coisas, mas Ele veio nos transportar das trevas para a sua luz. E a ênfase dele é o relacionamento com Ele. Você pode não ter nada, meu irmão, mas você tem Deus, você tem tudo. Como assim? Você vai encontrar pessoas ricas que não têm nada, porque não têm a paz de Deus no coração. Eu não estou falando que tem que desprezar a riqueza ou a pessoa rica. Não, nada disso. Mas se a solução fosse o dinheiro, não haveria um número enorme de ricos depressivos. Se a solução fosse o dinheiro, não existiria famílias que não existem no trato comum, no afeto, pois o dinheiro, em muitos lugares, traz muita distância entre as pessoas. Meus irmãos, mas eu estou falando que o grande alvo do Senhor é andar de mãos dadas com seus filhos. Você é filho de Deus. E de quebra o Senhor te dará sustento, o Senhor te abençoará, pois no relacionamento constará emprego, a administração da sua casa, as coisas relacionadas a tudo isso, mas a grande ênfase é que o Senhor Deus entrou na minha vida e Ele quer transformar a minha vida. Como essa transformação acontece? Vindo a todos os cultos? Não, meu irmão, você pode vir e se sentar aqui e você está com o coração lá longe e nada acontecer. Mas se você entender que a sua vida é um culto e que você é convidado a andar com Deus todos os dias e a investir tempo buscando a Deus, Deus manifestará na sua vida esse novo homem que nós começamos, que nós lemos aqui. Sua mente será renovada, o Senhor Deus vai ministrar aí na sua vida e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Eu quero ler ainda em Efésios, no capítulo 5, versículo 10. Vamos lá, irmãos? Fique de pé aí no seu lugar, vamos ler de pé, animados. O versículo 10 declara assim: descobrindo o que é agradável ao Senhor. Para isso, para entender isso, leia aí no capítulo 5 comigo, a partir do verso 1. Vamos ler juntos, ouvindo a própria voz? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs ou por essas coisas, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e santidade. E aí então, verso 10,
descobrindo o que é agradável ao Senhor. Entenda aí, ó, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Pode poder sentar. Como assim descobrindo o que é agradável ao Senhor? Irmãos, é uma caminhada. E nessa caminhada, conforme sua mente vai sendo renovada, você vai descobrindo o que é agradável ao Senhor. Preste bem atenção, irmãos. As igrejas estão abarrotadas de pessoas reclamando. Como assim? Pessoas que entenderam errado. Essas serão candidatas à reclamação. Por que reclamação? Porque elas estão frustradas. Deus abençoe que eu esteja falando às paredes aqui, esse ponto. Ou seja, nenhuma aqui seja encontrada dessa forma. Como assim? Reclamando. A frustração. O que é a frustração? Você ouviu que Cristo ia abençoar você. Você não viu nada disso. Você não desfrutou nada disso. No começo até era maravilhoso. Depois travou. Você não sente mais vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia. Você não tem prazer nas coisas do Senhor. No começo até tinha. E aí vem a frustração e agora é um fardo servir a Deus. Meus irmãos, essa pessoa entendeu errado. É aquela pessoa que entendeu que alguém iria orar por ela. Alguém iria proclamar a Escritura para ela. Alguém iria profetizar para ela. Alguém. Quando, na verdade, o Senhor Jesus já fez tudo. Agora, Ele te entrega a capacidade para andar nessa nova vida. E nessa nova vida é semelhante a uma pessoa que, para se alimentar, tem que pôr a comida no prato. Tem que colocar a comida, tem que pegar a colher, o talher, tem que fazer ali o esforço lógico para a alimentação. E eu digo aos irmãos, há momentos que a comida que nós vamos comer terá que esperar longo tempo. Sabe aquela comida que precisa de 1 hora cozinhando? Tem entendimento disso? Como assim, pastor? Meus irmãos, muitas vezes nós temos que ler a Bíblia com sono, com dificuldade, mas precisamos ler a Escritura porque ali está o sustento espiritual para a nossa vida. E eu assemelho isso a uma comida que demora a ser feita. Você sabe que há uma comida rápida. Comida rápida é o que mais tem hoje em dia. E nem sempre, e a comida rápida vende bastante, justamente porque muitos não têm ânimo para poder promover algo que dê muito trabalho. E aí, meu irmão, na vida espiritual, quem vai ter que se ajoelhar é você, quem vai ter que persistir no alvo é você, quem vai ter que ler os textos e procurar entender é você. Vamos ver se você está nessa visão. Quantas Bíblias de estudo bíblico você já comprou para buscar se aprofundar? Eu considero, irmãos, eu me lembro quando eu me converti, só havia 2 lojas na cidade que vendia material evangélico. Não tinha essa história de comprar pela internet. Você imagina, 1992, eu me converti no final de 92. Eu estou falando de 1994, né? Nesse tempo, não, meu irmão, não tinha internet, não. Eu me lembro que só tinha 2 lojas na cidade toda, numa capital com 300 mil habitantes. 2 lojas. E eu ficava esperando cada mês para poder adquirir. Eu me lembro que a primeira Bíblia de estudo que eu comprei foi a Bíblia Thompson, e uso ela até hoje, é uma Bíblia principal para mim. Comprei o dicionário da Bíblia, tenho ele até hoje, tenho um carinho especial por aquele material, porque eu me lembro de muita coisa. Era a minha biblioteca, cerca de 10 livros mais ou menos. Eu me lembro que eu comprei um livro sobre cultura bíblica, que existe até hoje esse livro sendo vendido pela editora Betânia. E eu fui adquirindo, por quê? Porque eu entendia que eu tinha que buscar entender a palavra de Deus. Eu precisava disso. E eu não poderia esperar que somente dos cultos viesse o alimento. Porque eu já tinha entendimento de que eu tinha que estender a mão e pegar a comida. Irmãos, diante de nós há uma mesa posta que Deus pôs. Mas você terá que esticar a sua mão para pegar.
Talvez você esteja perguntando, pastor, por que quando eu me converti era tudo tão fácil? Você já viu um bebê, meu irmão, pegar a própria comida? Não, ele só precisa chorar, a mãe vem logo com a comida. Muitos crentes deixaram de ser bebês espiritualmente e não perceberam que a etapa passou. E aí tentaram continuar como bebês espiritualmente e estão mortos de fome. Meus irmãos, eu me lembro quantas vezes eu precisei, para ler a Bíblia, eu tinha que ler em pé, porque eu estava com sono. E não está escrito na Bíblia assim, eu vou compreender você que você está com sono, né? Você precisa se alimentar, você precisa ser fortalecido, transformado, mas hoje não, você está com sono. Não existe isso, meu irmão. A vida espiritual do crente precisa ser mantida. Entenda aí, porque alguém pode dizer assim, rapaz, o pastor não sai desse texto de Romanos 12. Meu irmão, você não entendeu o que nós estamos buscando fundamentar. Você vai sair daqui, esses dias, você está recebendo uma direção de como você vai prestar o verdadeiro culto ao Senhor. E culto, quando falamos verdadeiro culto ao Senhor, é Deus olhar para você e Ele está sendo cultuado na sua vida. Ele está sendo exaltado na sua vida. Só há uma forma de Deus ser exaltado: você se parecer com o Filho dele, Jesus Cristo. Diga amém, eu recebo. Se você não se parece com Cristo, você pode ser muito legal com todo mundo, você pode sair distribuindo dinheiro e sendo aclamado pelas pessoas como gente boa. Mas Deus, quando olha para você, vê uma pessoa vazia dele. E Ele deu tudo o que Ele tinha para que você fosse uma pessoa transformada. Transformada. E aí, irmãos, vem aquela pessoa que diz assim, pastor, mas essas Bíblias são muito caras. Eu sei, irmãos. Ainda mais agora, irmãos, tem uma Bíblia que ela custa R$250. É uma das melhores Bíblias de comentário que tem. Não vou dizer o nome, não importa, mas as coisas estão muito caras, eu sei. Mas, irmãos, nós vivemos uma constante hipocrisia, se formos observar. Porque na hora de se sentar num lanche, num restaurante, ninguém senta num restaurante com 2, 3 pessoas que não gaste uma boa nota. Não tem, tem não. Se você for comprar roupas, você não comprará com pouquinho de dinheiro. E se comprar, meu irmão, que bênção, que maravilha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que eu não falei valores, não falei nada, porque o meu alvo não é falar de dinheiro. Eu estou falando que para algumas coisas nos entregamos bastante, mas para aquilo que vai gerar fruto para a glória de Deus, que é a transformação da nossa vida, nem sempre, nem sempre. E aí o texto segue mostrando a nós que nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E aí, meus irmãos, abra sua Bíblia agora, por gentileza. O texto de Romanos, no capítulo 14. Romanos, capítulo 14, por gentileza, diz assim. Romanos 14, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do verso 13, desculpa, irmãos. Será até o versículo 18, mas vamos... Romanos 14, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Olha só o que Paulo diz aí. Portanto, não nos julguemos mais... Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso procedimento não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor, ok? No Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém tem por imunda, então para esse é imunda. E por causa da comida Desculpe, irmãos. Se por causa da comida se entristece seu irmão,
já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele a quem Cristo morreu, mas não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, aprovado pelos homens. Mais uma vez, verso 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Veja bem, quem faz dessa forma é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Como assim? Alguém que entende o valor da vida do meu irmão. O texto aqui está falando sobre o fato de que havia entre os romanos convertidos que entendiam que não deveriam comer as coisas que a lei proibia. E outros comiam livremente. No entanto, os que acreditavam que não se deveria comer se escandalizavam com aqueles que comiam. E muitos se extraviavam, se desviavam por causa disso. E aí, Paulo vai dizer que vocês precisam ser ponderados ao ponto de, se o seu irmão vai se escandalizar, não faça isso para que não haja escândalo. Irmãos, o texto, em outras palavras, está dizendo, olha, não tem problema nenhum comer, mas se isso está gerando problema, mais caro é a vida do seu irmão. Não faça isso. E aí, no versículo 18, porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus. Por que agradável é a Deus? Porque está disposto a romper com algo que não tem problema, mas que para o meu irmão tem. Então, essa pessoa está valorizando mais o que, irmãos? A própria vontade, o que gosta? De forma nenhuma. Está fazendo conforme o Senhor faz, prezando pelo valor da edificação das pessoas. Essa deve ser a nossa conduta. Agora, como que eu vou fazer isso? Você já ouviu essas pessoas que dizem assim, ou alguém, né? Dizendo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu ando do jeito que eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser. Meu irmão, não é assim não. Você não quer ser agradável a Deus? Então, o que você faz, se gera escândalo na vida de alguém, você deve romper com isso. Porque o maior exemplo que não foi dado foi o fato de Jesus Cristo ter aberto mão de habitar no céu para vir pisar a terra. E com o objetivo de dar a sua vida. E não era dar a sua vida para viver uma vida boa. Era dar a sua vida para morrer na cruz do Calvário. Isso significa que se você é um discípulo de Jesus, você tem que estar disposto a sofrer algum dano que seja, mas que seja para dar testemunho, seja para abençoar a vida de alguém. Deixa eu explicar uma coisa para você. Existem pessoas que são fracas na fé. E as pessoas fracas na fé, quem é o fraco na fé? Aquele que não conseguiu ainda sustentar a própria vida espiritual ao ponto de resistir aos maus testemunhos dos outros. Quero deixar claro, irmãos, que nós somos chamados em Cristo Jesus sermos inabaláveis. Como assim? Nossos olhos estão em Deus que está sentado no trono. Nossos olhos estão naquele que nos libertou e nos chamou. Mas muitas pessoas que não conseguiram ter essa convicção, não tocam ainda o Senhor pela fé. Eles não conseguem ver a não ser as pessoas que falam em nome de Deus. Você sabia disso? São pessoas que conseguem ver as coisas de Deus no máximo na vida da igreja. Que é isso, pastor? Meu irmão, está latente isso.
Você já ouviu a pessoa dizendo assim, eu é que não quero ser crente, olha ali fulano. Ou seja, essa pessoa não consegue ver o Deus sentado no trono que move todas as coisas, que abençoa a pessoa e que é maior do que qualquer pessoa nesse mundo. Ele não consegue ver isso. Ele só consegue ver quem fala de Deus, quem profere o nome de Deus. Se você é fraco na fé, você vive desanimado pela conduta das pessoas. Se você está fortalecido na fé, você fecha os seus olhos e ora e você consegue ver Deus. Você consegue sentir que Ele está com você. Você sente o Espírito Santo se movendo na sua vida. Portanto, você pode resistir aos maus testemunhos. Mas muitos não são assim, irmãos. E nós que temos recebido da parte de Deus, precisamos tomar o cuidado de prezar pela vida desses irmãos. Como assim? Eu não vou fazer nada que vai escandalizar. Eu não vou viver para mim mesmo, como se eu fosse uma ilha que não tem ninguém ao meu redor. Eu vou andar sabendo que há uma grande nuvem de testemunhas ao meu redor. E isso é precioso aos olhos do Senhor. Meus irmãos, o texto de 2 Coríntios, só ouça, 2 Coríntios 4,16 declara assim, por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Dá para colocar aí na tela? Maravilha, obrigado. Verso 16, vamos lá? Por isso não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. O homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que eu fique cansado, esteja nitidamente esgotado, mas o homem interior, que é a minha fé, a minha estrutura de fé, se renova de dia em dia. Vamos lá? 17, vamos ler juntos, ouvindo a nossa voz? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, se nós resistirmos às tribulações, se nós passarmos para o outro lado, transpassarmos essa fase, nós teremos excelentes coisas para contar. Você vai estar mais forte no final, mais conhecendo a Deus. Meus irmãos, nós precisamos dessa transformação. No domingo pela manhã, nós traremos aqui o processo de transformação do apóstolo Paulo. Eu gostaria de ver com você, e nós, no final, vamos sair daqui entendendo mais essas palavras todas que eu li aqui com você, que é ministração de Paulo. Nós vamos entender melhor isso. Nós vamos percorrer o processo de transformação de Paulo. Durou aproximadamente 10 anos. 10 anos. Os 3 primeiros anos após a sua conversão foram essenciais para a transformação de Paulo. Mas isso nós vamos falar domingo de manhã. Qual o objetivo? Meu irmão, quando terminar, você vai dizer, meu Deus do céu, não vou parar de ler a Bíblia mais e de orar, eu vou levar adiante todos os dias fazer isso. Do contrário, é a frustração. E você não quer frustração, amém, irmão? O que é a frustração? Pessoas que ouvem a verdade, mas não conseguem vivê-la. Pessoas que ouvem que Deus faz, mas os feitos de Deus não acontecem na vida delas. E ela vive com aquela famosa frase, né, aquela palavra, aliás, eu estou desanimado, aquela fala, estou desanimado. Meu irmão, qualquer um vai ficar.
mas aqueles que caminham entendendo e sendo renovados no entendimento, e põem em prática o que receberam, conhecerão cada dia mais o Senhor e celebrarão com Ele todas as coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche os seus olhos. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar também. Se o Senhor Deus tocou o seu coração aí, meu irmão, pode fazer oração de joelho declarando: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia mesmo da minha vida, eu preciso de transformação, eu preciso muito, não é pouco não. Meus irmãos, nós precisamos ser transformados. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, dai-nos sede e fome da Tua palavra. Ministra ao nosso coração, Pai, esse entendimento que está escrito. Eu li, Senhor, tantos textos que comprovam o ensino que Paulo declarou em Romanos 12. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos a compreender que esse ato de buscarmos a renovação do entendimento não envolve as pessoas, não envolve os líderes da igreja local, mas é um chamado do Senhor para a minha vida. É um chamado aonde eu vou buscar essa transformação. Eu vou renovar minha mente, estudando a Escritura, buscando em Deus o entendimento. Meu Deus, enche o coração do Teu povo. Pai, nós oramos repreendendo todo espírito de frieza, toda frieza espiritual na vida dos que estão aqui. Aqueles que estão com os ouvidos, Senhor, tampados, aqueles que não conseguem buscar a Tua face, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus: seja livre agora, seja liberto agora, seja o Teu poder, Senhor, agora libertando essa pessoa e estabelecendo agora na vida dessa pessoa a fortaleza do Senhor. Ela vai buscar em oração, ela vai buscar na palavra de Deus. O Teu Espírito Santo vai manifestar, Senhor, a nitidez, iluminação para ver, para contemplar. Meu Pai, ao nos reunirmos, todos nós com esse propósito, Pai, como eu sonho com o dia em que a igreja se reunirá para contar o que Deus fez na semana, na comunhão após o culto, antes do culto, no decorrer do culto, pessoas pedindo para dar testemunho. Meu Pai, eu creio nisso, porque os Teus filhos, nós todos temos o Teu Espírito, e o Teu Espírito nos convida a essa nova vida, por meio da Tua palavra. Seja assim, meu Pai, seja assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. O Senhor te abençoe.